E está começando mais uma edição do TV Cidade, da nossa revista eletrônica com informações, notícias, análise dos fatos e prestação de serviço. Quem é que não está preocupado com a economia do Brasil? Nós estamos vendo aí notícias na televisão, no rádio, lendo nos jornais também, de desemprego, indústrias demitindo. Esta semana, a notícia de que a Cosipa, Companhia Siderúrgica Paulista, que hoje pertence ao Grupo Uzi Minas, fecha as portas, demitiu 4 mil trabalhadores. Em Guarulhos também, grandes empresas demitindo funcionários e agora as pessoas passam a ter uma percepção do tamanho da crise. Ao nosso lado está aqui o economista Carlos Cavalcante, que é assessor econômico da Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica e também da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E ele, que é economista, veio fazer uma palestra, tecer um panorama de como é que está essa situação econômica do Brasil e saídas para a crise, aqui na Agência de Desenvolvimento e Inovação de Guarulhos. Carlos, uma satisfação tê-lo conosco. Você teceu, é claro que em rápidas pinceladas, mas as pessoas já começam, demorou para ter essa percepção. Você me dizia há pouco que no começo lá dos anos 80, a participação da indústria na composição do PIB, o chamado share, né, era cerca de um terço. Um terço do PIB era composto, que é o Produto Interno Bruto, pela produção industrial. Hoje não passa dos 9%, é isso? Exatamente, Martinho. Hoje, na verdade, pelas últimas informações que a gente tem, pelos últimos cálculos, a indústria representa cerca de 9% do PIB, para uma economia, na verdade, que ainda não é uma economia madura. Isso é que chama atenção. Claro que parte dessa perda de share se deve ao crescimento dos serviços, o que é muito natural, isso ocorre em várias economias do mundo, mas no caso brasileiro isso é agravado pelo fato de que nós não somos ainda uma economia desenvolvida nos moldes de uma economia como a economia americana ou como no caso das economias europeias. Então, em verdade, o que a gente vem chamando a atenção é para aquilo que começou, né, vem sendo tratado como uma desindustrialização precoce. Ou seja, nós ainda deveríamos ter uma participação da indústria no PIB bastante significativa, bastante expressiva, por um período ainda longo, e não essa participação quase residual, considerando as dimensões da economia brasileira. Há alguns anos nós estivemos aqui, eu acompanhei também esse processo, com os industriais e os dirigentes do CIESP, aqui de Guarulhos e região, a assinatura de um protocolo de intenções lá na Argentina, não é, com a União Industrial de Avellaneda, que é uma cidade da província de Buenos Aires e que é fortemente industrializada, e o slogan deles é: sem indústria não há nação. Não é? É mais ou menos isso que você colocou aí. Eu acho que esse devia ser o mantra apregoado em todos os cantos desse país. Do ponto de vista da história econômica, não se conhece no capitalismo moderno qualquer país que tenha se desenvolvido, que tenha crescido, que tenha alcançado a condição de uma nação desenvolvida sem uma indústria forte, sem uma indústria pujante. Quer dizer, a gente ainda precisa construir essa indústria, esse parque industrial pujante, para poder realmente alcançar um nível de renda per capita similar, né, próximo ou similar ao das nações desenvolvidas. Sem isso não vai. Não adianta acreditar que vai ser o setor de serviços, o agronegócio ou, sei lá, o comércio. Todos têm papel importante e necessário, mas a indústria é o carro-chefe desse processo. E sem indústria, como você bem colocou, não há nação. A indústria sempre foi o segmento da economia que mais empregou e que melhor remunera. Essa tradicionalmente sempre foi assim no Brasil e no resto do mundo também. Agora, o Carlos, você teceu um panorama aí, veja bem, esse processo de desindustrialização ele já vem de uns anos para cá. No ano de 2015, essa crise ficou mais aguda por conta da crise econômica que está realimentando o processo. Aliás, a crise política, melhor dizendo, que está realimentando o processo, né? É aquela história do estelionato eleitoral. No ano passado tivemos eleições, se prometeu uma coisa, se entregou outra, e também se escondeu aí as pedaladas fiscais, e você distinguiu bem a crise conjuntural, que é o reflexo da crise fiscal, da crise estrutural, que essa já vem de uma certa
data e é extremamente desafiador e difícil de ser debelada essa crise estrutural, embora a gente saiba, todo mundo sabe como. A questão é uma liderança forte para poder empreender isso. Essa crise política, temos aí a Operação Lava Jato, não é? Hoje mesmo saiu aí a notícia de que, do ponto de vista aí dos procuradores do Ministério Público que cuida da Operação Lava Jato, né? A roubalheira na Petrobras atingindo praticamente 43 bilhões de reais. Até o ano passado, se julgava que fosse cerca de 19. A Petrobras admitiu no começo desse ano 6 bilhões no seu balanço, não é? E agora a coisa já avançou para 43, esse número ainda é incerto, e somado com as pedaladas fiscais e o rombo, né, fiscal todo, isso pode chegar a 100 bilhões de reais. É um absurdo isso. Falta até palavras, né, para expressar um descalabro dessa ordem, dessa natureza. Mas eu acho que o país é muito maior do que tudo isso que a gente vem assistindo. Quer dizer, o país tem um povo trabalhador, o país tem pessoas muito bem qualificadas. Eu comentava aqui, inclusive, que uma das coisas que muito surpreendeu no começo dos anos 90, meados dos anos 90, foi o fato de que empresas estrangeiras, empresas multinacionais, conceituavam os seus executivos brasileiros como executivos muito capacitados, porque conviviam com uma situação de enorme instabilidade e ainda assim conseguiam fazer as suas empresas avançarem, terem lucro, enfim. Então, assim, a gente tem uma qualificação bastante positiva. Precisa, claro, aprimorar, melhorar, evidentemente isso não está descartado. E o que a gente espera, e pelo menos eu particularmente espero, é que esse capítulo da nossa história seja superado logo. Que a gente realmente comece a colocar na manchete dos jornais aquilo que é relevante para o povo, aquilo que é importante para a sociedade brasileira. Que é isso, que é ter políticas econômicas equilibradas, de geração de renda e emprego, uma indústria que vá mostrando um desempenho cada vez melhor, ou seja, que o bem-estar da sociedade brasileira se firme como valor maior. Agora, realmente as multinacionais, nas suas matrizes no exterior, reconhecendo que os executivos brasileiros são competentes porque aprenderam a conviver com as adversidades, a gente também tem que reconhecer que o povo brasileiro é um herói, porque, olha, depois de sucessivos planos econômicos, crises, né, e as pessoas sobreviverem com isso. Você lembrava mesmo aí, tivemos períodos na história recente do país, com inflações de 85%, 86% ao mês. Quando o Collor de Mello assume o governo, era isso, a inflação era 86% ao mês. E hoje nós estamos aí com 2 dígitos, que foi alcançado agora, não é? E nós estamos assustados até porque a gente sabe como é que era no passado. Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que se tem um valor básico que se firmou nessa sociedade é a estabilidade econômica. Quer dizer, eu acho que hoje, principalmente para essa geração mais nova, essa geração que não conviveu com uma inflação dessa natureza, como você bem citou, Martinho, de 80%, 40% ao mês, eu acho que essa geração não aceita. Ela, no primeiro momento, talvez ela nem compreenda bem o que está se passando, mas com toda certeza, essa geração ela não concordará e não aceitará que você permita que essa inflação dispare e a gente volte àquela situação anterior. E mesmo a geração mais experiente, né, para não dizer mais velha, que conviveu com isso, também não quer uma inflação de 40%, 50%, 80% ao mês. Ninguém quer mais isso. Não cabe mais isso na sociedade brasileira. Por isso o governo tem que fazer a parte dele, que é construir uma política econômica consistente, responsável e, acima de tudo, crível, para que a gente possa voltar à normalidade. É o que tem cobrado também o presidente aí da Federação e Centro das Indústrias de São Paulo, Paulo Scaff. Ele tem dito o seguinte, né? E você que o acompanha bem de perto sabe disso, que a indústria brasileira ela é competitiva do portão para dentro, mas do portão para fora não, porque não depende do industrial, depende de uma série de fatores. Nós temos estradas horrorosas, nós temos problemas de silagem, nós temos problemas no porto. O Brasil investiu fortunas com dinheiro do BNDES lá no Porto de Mariel, em Cuba. No entanto, o Porto de Santos, que tem 60 berços de atracação e precisa ter o aprofundamento do canal para poder receber embarcações de grande calado, não é? Tá aí ainda as obras por fazer.
fazer, não é? Então essa opção doidivanas, insana, né, do governo federal em negar o que precisa ser feito para poder estimular e tornar competitiva a produção nacional, esse pessoal não teve nenhuma formação econômica na vida? A presidenta da República é economista. É mesmo? É economista. E me parece que é uma pessoa, pelo menos até onde eu sei, que continua estudando, que continua se interessando pela temática econômica. Eu penso que o exercício do poder ele é muito cruel em alguns momentos, né? Eu costumo dizer que eu acho que o chefe maior do executivo ele vive aquilo que eu chamo da solidão do poder, né? E a solidão do poder precisa ser entendido como algo da seguinte natureza. Você, na verdade, não tem, muitas vezes, né, pessoas ao seu redor que façam o contraponto necessário às suas ideias. Obviamente, nós não somos onipotentes, né? Nós não temos, nenhum de nós é capaz de estabelecer propostas e ideias que sejam absolutas verdades ou absolutamente verdadeiras. A gente precisa ter o contraponto. E eu acho que o exercício do poder ele isola muito o governante em alguns momentos, e aí acaba acontecendo isso que a gente está vendo, né? Às vezes até com a boa intenção, com a ideia de achar que está acertando, está errando, porque não tem o contraponto necessário para isso. Tá certo, eu vou fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, até já. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugênia Machado da Silva com a Avenida São Bento, em Vila Galvão. Já pensou em oferecer prêmios incríveis aos seus clientes e vender ainda mais neste Natal por apenas R$ 90? Está muito barato. Participe da campanha Natal em Ação da CE Guarulhos. São 250 pares de ingressos de cinema, 30 ingressos para o Wet n Wild, 30 saltos duplos de paraquedas, 3 câmeras GoPro e 2 pacotes de viagem com acompanhante para Natal. Saiba mais no site da campanha compreemguarulhos.com.br. Natal em Ação. Participe! Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a Fesma Tecnologia em Polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A Fesma pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. Fesma, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. Sonhos Decor, móveis provençais. Venha conhecer a nova loja na Avenida Dr. Timóteo Penteado 3112. Decore seu lar, o ambiente infantil, festas e ambiente corporativo. Fabricação própria e preços imbatíveis. Se você pode sonhar, você pode fazer. Sonhos Decor. Agora 3 endereços para seu bom gosto a baixíssimo custo. Sonhos Decor. Tá, nós estamos de volta, eu estou aqui na Agência de Desenvolvimento e Inovação de Guarulhos, conversando aqui com Carlos Cavalcante, que é economista e assessor econômico da ABINE e também da Fiesp, e aqui é uma agência de desenvolvimento e inovação, né? Guarulhos tem problema sério, Carlos. Tem problemas sérios porque eu comparo com Campinas, que tem 5 parques tecnológicos. Estamos falando de inovação agora, que é uma das estratégias, não é a única, mas uma das estratégias para poder debelar a crise também, não é? E nós não temos ainda o primeiro, já temos a área, né? O pessoal perde um pouco tempo aí, está perdendo tempo com o estatuto e tal. Eu sempre digo o seguinte, o progresso não pode esperar.
né? E a classe política, que tem o condão de fazer isso andar mais rápido, parece que, não sei, né? Está olhando muito para trás em vez de olhar para frente. Alguma coisa acontece aqui em Guarulhos, que não é muito interessante. Mas voltemos ao panorama brasileiro, que traz reflexos aqui e acolá também. Mas para a gente sair da crise, né, do ponto de vista conjuntural, o que é necessário fazer? Basicamente resolver o problema fiscal que se instalou no país. Quer dizer, o problema... Sem CPMF. De preferência sem CPMF. Porque o Dr. Paulo Scaff está numa campanha firme, aí arrecadando assinaturas. Nós não vamos pagar o pato. O empresário não quer pagar o pato, não quer CPMF. A sociedade brasileira não deve pagar o pato, né? Mas, evidentemente, hoje a crise fiscal ela é um fator de instabilidade. Ela é um fator que provoca nos agentes econômicos uma sensação de incerteza e de risco muito grande. Seja pelo fato de que, com a crise, a dívida pública se expandiu de maneira expressiva, de maneira acelerada. Hoje deve fechar o ano em torno de 70% do PIB. E isso é consequência de uma situação de déficit que o governo federal vive. E isso precisa ser resolvido. O governo precisa trazer mecanismos, instrumentos e adotar medidas que revertam essa situação para que os agentes tenham mais confiança nas suas decisões, né? E, claro, em paralelo a isso, ao lado disso, o governo precisa efetivamente sair do discurso e começar a fazer acontecer os investimentos públicos. Investimentos esses que estão consignados no programa de investimento em logística, que tem uma participação muito expressiva do setor privado, mas que também tem uma parte do setor público, né? O que acontece, via de regra, é assim: você convoca o setor privado para realizar esses investimentos, o setor privado realiza os investimentos, mas a parcela pública não vem. E aí a coisa não se conclui, a coisa não se define. Isso tem que ser superado de alguma forma. Então o governo precisa realmente estabelecer um cronograma de execução desses investimentos, uma vez que ele consiga equilibrar melhor as suas contas, uma vez que consiga esse equilíbrio das contas mais à frente, realizar esses investimentos, para a gente poder fazer o país voltar a crescer. Pois é, o senador Cristóvão Buarque, e que é um homem lúcido, foi reitor da Universidade de Brasília e tal, ele disse há alguns anos aqui em Guarulhos mesmo, no Sindicato dos Metalúrgicos, respondendo a uma pergunta minha até por sinal, que o governo federal, naquela época, nem é esse atual, gasta muito e mal. Gasta muito e mal. Então, precisa ser reduzido aí o número de ministérios, de funcionários, a gastança oficial, antes até de pensar em aumentar impostos. Mas essa crise fiscal precisa ser debelada. Agora, a estrutural, em um minuto. Essa é preocupante. Na verdade, quando a gente fala dessa crise estrutural, a gente está se referindo a esse processo de enfraquecimento da indústria brasileira, o que para alguns, né, o que na literatura ganhou a denominação de desindustrialização. A gente precisa reverter essa desindustrialização. E só tem um caminho para fazer isso: é construir uma política industrial consistente, amparada nos seguintes aspectos: amparada em desonerações, sim. As desonerações não devem ser demonizadas como tem sido no momento presente. São encaradas como, as desonerações são encaradas como privilégios para o industrial. No entanto, o pessoal da área financeira, com essa prática de juros escorchantes, não é? Eles podem... Aliás, o ministro Joaquim Levy, que provém da área financeira, ele é contra, ele é a favor ele é contra as desonerações, mas, no entanto, o Bradesco, de onde ele vem, teve aí, no primeiro semestre, um lucro de 8,5 bilhões de reais. Pois é, então, o que eu costumo dizer é isso: se a desoneração tributária para um país que tem uma carga tributária tão elevada quanto a nossa e um sistema tributário muito complexo, se isso se traduz como privilégio para a indústria, eu acho que os 20 e tantos anos de juros elevados que esse país viveu é um privilégio para o sistema financeiro desse país. Por que não enxergar dessa forma? Por que o juros elevado, que permite lucros dessa magnitude, como você citou, não foi um privilégio ao longo de todos esses anos, e a desoneração é demonizada, satanizada como sendo privilégio? Não tem jeito. Se for necessário, as desonerações devem ser mantidas e até fortalecidas. Precisa incentivar a exportação dos bens manufaturados,
precisa, na verdade, para fortalecer essa indústria, estabelecer uma política e uma agenda de inovação para a indústria brasileira. Esse tripé é crucial para a gente resgatar a indústria no Brasil. E investimentos pesados em infraestrutura também, complementarmente. Bom, eu conversei aqui com o economista Carlos Cavalcante. Dá um debate isso daqui, gente. Precisaria de muito mais tempo, porque essa situação é complexa. Mas nós vamos voltar a esse tema inúmeras vezes, porque esse assunto precisa fazer parte de uma agenda permanente. É isso, cara? Isso, uma agenda permanente. A sociedade brasileira tem que ser instigada. Eu sei que o tema é árduo, é complexo, mas ela precisa ser instigada a debater esse assunto. A mídia, eu acho que ainda é um pouco omissa em relação a isso. Discute-se muito o problema fiscal, é necessário, evidentemente que é importante, mas a gente tem que começar a colocar na agenda da mídia, colocar nas pautas da imprensa o problema da indústria, porque, de novo, sem indústria não tem nação. É o TV Cidade. Mazon Design, uma loja de móveis de qualidade e ao alcance de todos os bolsos. Salas de estar, salas de jantar, estofados, artigos de decoração e móveis corporativos. Excelência no atendimento. Fui lá conferir. Na Mazon Design, você tem gratuitamente o projeto do mobiliário, em qualquer medida. Venha conhecer e se encantar. Avenida Dr. Timóteo Penteado, 3767 Vila Galvão, ao lado da Cantina Giovanni. A melhor pizza é na Rodrilúcio Pizzaria. Qualidade, tradição, bom gosto, ampla variedade de pizzas salgadas e doces. Delivery com automóveis. Ambiente charmoso e familiar. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugênia Machado da Silva com a Avenida São Bento, em Vila Galvão. Bem, eu continuo aqui na sede aqui da Agência de Desenvolvimento e Inovação de Guarulhos. Hoje uma palestra a respeito da crise econômica, panorama econômico do Brasil e de que forma se pode sair dessa crise, né? Quem realmente trouxe o Carlos Cavalcante aqui foi o professor Devanildo Damião, ele que é doutor em Gestão Tecnológica e pesquisador da Universidade de São Paulo, né? Pois é, Devanildo, a gente, veja bem, a agência para induzir o desenvolvimento, a gente precisa ter também condições ideais, né, na sociedade, no meio político, senão não há o que fazer. É verdade, eu acho que todo esse papel de conscientização, de convencimento, de busca de soluções, de discussão da cidade é um papel da agência de desenvolvimento. E, Martinho, fica cada vez mais nítido, a gente compartilha dessa opinião, que uma das saídas, se não a principal, para o desenvolvimento econômico, para o crescimento econômico, ele está centrado na inovação. Uma discussão importante quando se fala em inovação está relacionada a produtos. Você busca benchmark e referências, mas a principal discussão está relacionada a processos, em como desenvolver a inovação nas empresas, no comércio, na sociedade de forma geral. Então você tem indicadores, né, que evidenciam essa condição, é muito importante para a sociedade guarulhense. A inovação ela tem o condão, por exemplo, de promover
e acentuar a competitividade em nível microeconômico, isto é, no interior das empresas. Agora, no nível macroeconômico, é preciso de uma política de governo de incentivo à inovação, não é? Além de investimentos pesados em infraestrutura, seja em estradas em condições adequadas, ferrovias, não é? Aeroportos, portos, aí o Porto de Santos, que precisa de investimentos, não é? É uma briga política danada toda vez que se troca governo para ver quem é que vai controlar a Companhia Docas, né? Que é uma estrutura federal. Bem, esses debates são importantes sim para que a reflexão seja constante e contínua. Não, perfeito. Essa questão das condições macros são essenciais, visto que a inovação ela se consolida no mercado. Então, somente com as condições macroeconômicas adequadas, você vai ter um mercado que possa consumir as inovações. E o parque tecnológico aí, como é que está? Está andando ou não? Não no ritmo que a gente espera, Martinho. As coisas não estão correndo como, ao nosso ver, deveria estar ocorrendo. Nós temos uma expectativa para que se acelere esse processo. Pois é, eu acho que o empresariado de Guarulhos, a indústria guarulhense, os agentes econômicos de Guarulhos estão na maior... Até porque foi criada uma expectativa, ela precisa ser satisfeita e precisa ser positiva, né? De que seja instalado o primeiro parque tecnológico de Guarulhos. Campinas tem 5, né? Tem 5 parques tecnológicos. Em Campinas, se abre uma empresa... Qualquer empresa pode ser aberta, desde que não seja uma empresa altamente complexa, pela internet em 5 dias, apenas pela internet. Foi o que nos disse o secretário de Desenvolvimento Econômico de lá. O secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, aqui de Guarulhos, recentemente na ZEC, ele disse que em breve será assim em Guarulhos. Mas precisa ser anunciado, precisa ser implementado, precisa rapidez, o parque tecnológico precisa ser realidade. E eu vou deixar agora aqui, agora é o Martinho Risco que está falando, hein? Prefeito Sebastião Almeida, o progresso não pode esperar. É o TV Cidade, a gente vai ficando por aqui, colocamos um ponto final em mais uma edição e fiquem com a programação da TV Guarulhos.